eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. Líderes democratas nos Estados Unidos têm pressionado o Brasil a mudar suas políticas em relação ao meio ambiente, aos direitos trabalhistas e humanos, e ainda criticaram o embaixador americano Todd Chapman por parecer estar atuando para favorecer a reeleição de Donald Trump. Isso sugere mudanças nas relações entre os dois países se Joe Biden se eleger presidente em novembro. A gente conversa sobre essas relações e também sobre a China com o embaixador Thomas Shannon. Ele foi secretário de Estado assistente para as Américas entre 2005 e 2009, durante o governo do republicano George Bush. Em 2010, Shannon foi nomeado embaixador em Brasília pelo então presidente Barack Obama, cujo vice era Joe Biden, e Shannon ficou no cargo até 2013. E entre 2016 e 2018 foi subsecretário de Estado para Assuntos Políticos. Atualmente, ele trabalha em um escritório de advocacia em Washington. Embaixador, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Essa proximidade, essa afinidade entre os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump, que benefícios tem trazido até agora para os dois países? Mas primeiro, Lorival, muito obrigado por a oportunidade de falar com você e com o CNN Brasil sobre a relação entre o Brasil e os Estados Unidos. E, mira, geralmente a afinidade entre presidentes é uma coisa boa. E na história dos Estados Unidos e Brasil, temos vários presidentes brasileiros e norte-americanos que construíram boas relações pessoais e políticas, como o presidente Bush e o presidente Lula, como o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Clinton, e também como o presidente Kubitschek e o presidente Kennedy. E essas afinidades podem trazer coisas boas para os dois países, especialmente em mandar sinais claras e fortes à burocracia de trabalhar em as relações bilaterais para procurar algo importante para os dois países. E eu acho que, neste sentido, a afinidade entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump é coisa boa para os Estados Unidos e para o Brasil. Mas tem que reconhecer que os dois países estão em uma fase política, uma temporada de muita polarização e de luta política doméstica. E nesse caso, os diplomáticos dos dois países, os diplomatas, têm que trabalhar para proteger a relação bilateral por as tempestades e os tormentos políticos em cada país. Nesse sentido, o embaixador americano Todd Chapman está vivendo uma certa controvérsia porque ele, ao defender a retirada das tarifas sobre o etanol, acabou sendo acusado, inclusive por líderes democráticas na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, de estar atuando pela reeleição do presidente Donald Trump. Como o senhor viu esse episódio? O embaixador Chapman é um amigo meu, ou seja, alguém que trabalhava comigo em diferentes instâncias como diplomata. E foi meu ministro conselheiro quando eu era o embaixador dos Estados Unidos em Brasília. É uma profissional de alta qualidade e eu tenho certeza que ele sempre trabalhava de uma maneira sem nenhuma influência política ou eleitoral. Ou seja, é uma pena que ele está enfrentando esse tipo de acusação nesse momento. Mas eu acho que reflete mais que nada divisões dentro do Brasil e alguns interesses bem particulares e pessoais das pessoas que estão fazendo as acusações.
O senhor mencionou a boa relação entre os ex-presidentes Bill Clinton e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Naquele momento houve uma oportunidade de se criar uma área de livre comércio para as Américas, mas aparentemente foi o Brasil que não teve o interesse. O senhor acha que ainda teria uma oportunidade para algo assim, para o Brasil abrir-se para o livre comércio no continente americano, junto com os Estados Unidos e outros países? Excelente pergunta. E eu acho que a América do Sul primeiro tem que encontrar uma maneira de resolver as diferenças comerciais entre os países de Aliança Pacífica e os países de Mercosul. E talvez nesse momento se pode falar de uma área de livre comércio das Américas. Mas do ponto de vista dos Estados Unidos, o trabalho do Brasil, especialmente o trabalho do ministro Guedes, para abrir os mercados, para abrir a economia do Brasil e promover relações comerciais com o resto do mundo e com os Estados Unidos, é uma coisa boa. O governo Bolsonaro tem mostrado uma disposição de se alinhar com os Estados Unidos na relação com a China, até assinando uma declaração junto com os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio, que é uma declaração crítica em relação à China, né? No entanto, nessa questão há uma divergência de interesses. Os dois países querem vender soja, carne e outros produtos para a China. O Brasil não estaria aí forçando uma confluência quando há uma divergência de interesses? É importante que o Brasil e os Estados Unidos estão falando sobre a China e procurando maneiras de trabalhar conjuntamente sobre o desafio que apresenta a China nesse momento. E é um desafio não somente econômico, mas político também, porque a China tem uma maneira de ver o mundo diferente que os Estados Unidos e diferente do Brasil. E seu governo nacional, seu governo interno, também tem valores que são bem diferentes que os valores do Brasil e os valores dos Estados Unidos. É bem iluminado na área de direitos humanos e especialmente o tratamento do governo de China ao povo Uyghur, ou seja, os muçulmanes, que é um grupo étnico em China. Então, é importante para o Brasil e os Estados Unidos desenvolver uma diplomacia e uma política que refleta nossos valores, nossos princípios e nossos interesses. Pero eu acho que com a capacidade do Itamaraty e a capacidade do Departamento de Estado, podemos encontrar uma maneira de falar claramente com China sobre nossos interesses e nossos valores, pero ao mesmo tempo procurar uma maneira de ter relações construtivas com China. Os Estados Unidos pressionam ou tentam incentivar o Brasil a excluir a Huawei na questão da tecnologia 5G. Aparentemente, a oferta em troca seria uma aliança estratégica, um compartilhamento de tecnologia e de informação. Se o senhor fosse brasileiro, se fosse assessorar o governo Bolsonaro, o que o senhor recomendaria em relação à Huawei? Primeiro, tem cuidado com a Huawei. E simplesmente porque Huawei construindo a infraestrutura de 5G, a infraestrutura digital, abre uma porta para a China a todo o movimento de informação dentro do Brasil. E, infelizmente, China, nesse momento, sofre de em suas relações com outros países, uma falta de confiança. Porque não é um país, nenhuma empresa, em termos de Huawei, transparente. Mas para os Estados Unidos, falar com aliados como o Brasil e outros países na América do Sul e dizer, cuidado com Huawei, também implica que os Estados Unidos ou seus outros parceiros podem oferecer outro sistema que não é de Huawei. E esse é o desafio que os Estados Unidos enfrentam agora.
porque o Huawei é bem avançado em termos de sua habilidade de construir uma infraestrutura digital. Os Estados Unidos está enfrentando isso agora, está lutando contra isso agora, pero é muito importante para o Brasil e os Estados Unidos falar claramente um com o outro sobre a importância desta infraestrutura e a necessidade de ter uma infraestrutura onde o povo de dois países podem ter confiança. Mas as revelações de Edward Snowden mostram que é preciso tomar cuidado com todos os países, né? Os Estados Unidos também têm essa intenção de ter informações por meio desses equipamentos e softwares de comunicação. Excelente ponto. E cada país tem que proteger seus interesses. A diferença no exemplo é que nós não construímos a infraestrutura digital no Brasil. Pero com o Huawei construindo essa infraestrutura, abre uma porta para a China, importante para a China, pero preocupante para o Brasil. Embaixador, muito obrigado por essa entrevista à CNN Brasil. Muito obrigado, Lorival, e boa sorte. O CNN Mundo termina aqui. Para assistir às edições anteriores do nosso programa, vá até o canal da CNN Brasil no YouTube e clique em CNN Mundo na grade digital. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.